Olá, amados, eu sou a pastora Vera e nós estamos no canal da Casa de Deus. E nós preparamos uma palavra incrível para você. Tem crente aí, irmãos? Isso, aleluia. Vamos para cima. Vou pregar hoje. Eu fiz uma mensagem aqui para os jovens intitulada Conhecendo o Deus Sobrenatural. Vou usar o mesmo texto, só que eu fiz um texto de mensagem como se fosse o Conhecendo o Deus Sobrenatural 2, né? Mas é um texto importantíssimo. A gente precisa entender, irmãos, o que nós precisamos viver nessa experiência da campanha da Arca. Muitas pessoas que estão aqui hoje não viveram essa experiência, né? Foi algo que Deus deu para nós. Nós construímos a igreja aqui com um grupo bem menor. Nós ficamos com muita coisa para pagar, que vocês não têm ideia. Mas por coisa mais louca, porque pensa num cidadão que é louco, se chama pastor. É louco, né? Então a gente faz algumas loucuras cheio de fé e as coisas acontecem, tanto que aconteceram. E quando nós acabamos aqui de construir, não tinha contas para pagar, começamos uma igreja que é no mínimo ela é 2 vezes maior do que essa, lá em Campinas, que hoje é a Igreja das Amoreiras. Então nós construímos lá, a nossa igreja teve uma participação financeira muito grande, no mínimo 70% da compra e da construção daquele prédio. Então você imagina, né? Em 2006, me lembro como se fosse hoje, né? No mês de julho, o pastor Jorge estava lá no Guaraú, e a gente sabia de muitas coisas que a gente tinha que pagar, muitas coisas, muitas. A gente fala assim, não dá para perceber, mas é muitas, irmãos. Só para você ter uma ideia, eu falei, vou repetir, né? Teve uma época da construção aqui numa semana, que nós tínhamos, eu recebi na mão do tesoureiro R$18.600, eu não esqueço nem dos valores. R$18.600, numa semana aqui. Eu recebi aquele dinheiro. Mas naquela semana, nós pagamos R$324 mil. Estou falando em 1997, 98. 1998. Não fecha a conta. Você acha que fecha a conta? Por isso que pastor é louco, porque ele acredita que Deus, ele dá suporte para a nossa loucura. Tem crente aí, irmão? Tem alguém crente aí? Dá suporte, se é a vontade dele, ele vai fazer. Então nós começamos a construir um outro templo lá. E realmente nós tínhamos muito. Não é? E já tinha pedido muitas ofertas para o povo de Deus. Muitas. Não é? Teve gente que tinha emprestado dinheiro, tirou da poupança e emprestou para a igreja. Depois nós pagamos tudo. Né? Então a gente tinha muita conta para pagar. E eu dormi numa noite do mês de julho, de domingo para segunda, eu tive um sonho. E esse sonho foi um sonho que eu estava aqui na igreja, a igreja estava cheia, polvorosa, cheia de gente. E eu estava no púlpito muito animado, o Espírito Santo falava com o meu coração, no meu ouvido. Você é um incendiador. E conforme ele falava isso, eu gritava mais com o povo no meu sonho. Eu gritava mais, o povo ficava mais alegre ainda. E isso foi acontecendo, né, nesse sonho. Daqui a pouco eu vi as pessoas com um envelope branco na mão. E quando eu vi eles com envelope, você já ouviu essa história? E quando eu vi o envelope branco na mão, quando eu olhei para minhas mãos, eu tinha parecia uma coisa antiga, tipo de um baú antigo. Eu estava carregando aquilo, e as pessoas queriam, estou contando, diante de Deus dos Santos Anjos. E naquilo, quando eu vi aquilo, as pessoas queriam subir aqui para colocar, e quando eu percebi, era uma arca. Era a arca, e aí eu liguei para o pastor Jorge, né? Acordei, peguei o telefone, naquela época de telefone de fio, você não sabe o que é isso, né? Mas eu sei. Peguei o telefone de fio, liguei para o pastor Jorge, que estava no Guaraú, que eu ia descer lá para ficar uns dias com ele também, né? E ele pegou o telefone com fio e conversei, pastor, tive um sonho de Deus essa noite, e eu vou fazer uma oferta única, que vai levantar R$100 mil. Ele falou, sério, vem para cá, então a gente conversa. Fui lá e contei para ele toda a história, reuniu depois todos os pastores, e nós fizemos a campanha Arca da Conquista. Entrou quase 3 vezes mais do que R$100 mil, quase. Não é? E uma única oferta, numa única noite, pagamos muitas contas. O senhor acha que Deus fez para isso? Talvez. Mas a gente vem durante o processo, que, irmãos, a arca aqui é um símbolo do Velho Testamento. Eu não vou adorar a arca, nem você faça. Não é a arca, é a sua fé. A arca nossa hoje não é um elemento assim. Na verdade, o povo daquela época não sabia o que era Deus, eles não conheciam a Deus.
Eles não sabiam. Na verdade, a única forma deles conhecer um Deus é fazendo um Deus. Só que quando Deus dá essa imagem aqui, Ele deu, você vê, é incrível, né? Ele deu algo para ser feito, para que Ele pudesse se manifestar. Foi a maneira como Ele começou a se manifestar, de forma audível, inclusive, falando no meio entre os querubins. Ele falava antes com Abraão, falou com os homens de Deus daquela época, mas um elemento onde ele falava. Então todo mundo sabia que a presença de Deus foi a progressão para se conhecer e Deus se manifestar e as pessoas conhecerem a Deus até a chegada de Jesus. Isso é simples isso. Então até o Deus encarnado para acontecer. Então esse elemento aqui, irmão, para nós é só um elemento da história. Qual era o elemento da história? Era a presença de Deus. Então, quando a arca estava lá, era a presença de Deus que estava. Ele representava a presença de Deus. Então, a campanha da arca não é para enaltecer a arca, é para enaltecer a presença de Deus. Nós fazemos algo para Deus. Pastor, se o senhor arrancar a arca, não tem problema nenhum. Posso tirar a arca, vai acontecer tudo do mesmo jeito. Isso aqui é para ilustrar, quem sabe, te ajudar na fé. Só isso. Se atrapalhar a tua fé, eu tiro. Para mim não tem problema nenhum. O importante... Escuta e as ouve. Olha, escuta isso aqui, irmãos. Escuta. O grande questão, porque Deus falou comigo isso na campanha da arca, na 10ª edição. Ele falou comigo. Não é? Porque a grande questão é a gente crescer em Deus e conhecer a Deus. Não é nem receber o teu milagre, irmãos, embora Deus faz milagres, porque é promessa da palavra. Na verdade, o que eu tenho, e eu vou pregar sobre isso, o tema é esse, conhecendo o Deus do sobrenatural. Esse é o tema da mensagem, conhecendo o Deus do sobrenatural. Qual é o grande ganho numa campanha dessa? Eu conhecer a Deus. Se você sair de uma campanha dessa e não conhecer a Deus melhor ou mais do que você tem conhecido, nós erramos em alguma coisa. Tem alguma coisa equivocada. Porque eu vou trazer você apenas para você receber o teu milagre. E a gente acaba esquecendo do Deus do milagre. É muito melhor, escuta, muito melhor você conhecer a Deus. É o maior milagre você conhecer o Deus do sobrenatural, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas. É conhecer a Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Quem quer conhecer mais a Deus? Então, por favor, aumente a sua fé. Você precisa ter fé para conhecer a Deus. Aliás, você tem que ter fé para tanta coisa. Você tem que ter fé para conhecer a Deus. Tem crente aí ou não? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, o profeta Oséias. Esse profeta, eu não sabia que ele era tão incrível quanto tenho percebido. Que Deus realmente é incrível. Oséias, capítulo 6, eu vou ler o versículo 15 do capítulo 5, porque ele está dentro do contexto. Até os estudiosos de Oséias dizem que parece que entre os 5 e 6 não poderia haver divisão. Ele teria que ser uma conversa só. Versículo 15 do capítulo 5 de Oséias. Se alguém quiser saber, está entre Daniel e Joel. Tá bom? Vai lá. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Só está dizendo uma coisa. Está tudo quebrado, está tudo arrebentado. Mas vocês vão se levantar e vocês vão ficar de pé para a glória do Senhor. Tem crente aí ou não? Eita glória. Versículo 3, que é o centro aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra, como uma chuva que é do começo do tempo, mas é aquela que é do fim também, aquela que vem, parece que vem até atrasada. Mas escuta comigo, irmãos. O profeta Oséias parece que escreveu uma autobiografia, a sua história de vida em Deus. Quando você lê o livro de Oséias, ele está não apenas falando da mensagem, mas ele está usando a si mesmo para pregar a mensagem. Ele se torna uma palavra lida. Ele se torna alguém que todo mundo olhava para Oséias e dizia, esta é a mensagem do Senhor. Ele foi um homem muito temente, obediente a Deus. Na verdade, ele fez coisas que a maioria de nós não faríamos.
Ele foi um homem extremamente obediente, sem recusar qualquer tipo de coisa que Deus havia lhe pedido. Mas a gente precisa entender que o grande problema aqui do povo de Israel, não é o povo de Israel, o povo de Deus, que eles estavam adorando outros deuses. Eles tinham outros deuses que estavam adorando, se misturavam entre povos e eles estavam adorando outros deuses. Porque quando a gente não conhece Deus direito, a gente coloca um outro Deus na nossa vida. E vou falar para você, escuta. Escuta, irmãos, essa mensagem é atemporal, não foi só para aquele tempo. Ela é atemporal. O que é atemporal, pastor? É para nós hoje. Quando você não conhece Deus direito, você vai colocar um Deus na tua vida. Sério, pastor? Sério? E eu falo. Tem gente que põe o emprego, tem gente que põe a família, tem gente que põe o celular. Mas como é que o senhor sabe? É fácil, faz a conta. Quanto tempo você fica falando com Deus e quanto tempo você fica com o celular? Não, mas pastor, mas eu uso o celular para o trabalho. Que legal. Mas quanto tempo você fica nas redes sociais? Tem gente que não gasta 5 minutos para uma oração, mas fica 5 horas no celular. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Que o celular ficou um Deus para você. Quando eu não conheço Deus como eu deveria conhecê-lo, eu acabo colocando alguém, um Deus que me rege. Às vezes é o recurso financeiro, às vezes é o dinheiro, às vezes é a família. Alguém pode falar, pastor, o senhor está cuidando da tua esposa, está colocando a tua esposa em primeiro lugar. Não, irmão, estou colocando Deus em primeiro lugar. Porque Ele falou para mim que se eu não cuidar bem dela, eu não tenho autoridade para cuidar desse lugar. Na verdade, quando eu estou cuidando da Evelyn, eu estou cuidando dessa igreja. Estou dizendo, eu tenho autoridade para cuidar dessa igreja. Eu não ignoro a minha família por causa da igreja. Porque Ele falou isso, se você não é apto para cuidar da tua família, você também não é apto para cuidar da noiva de Cristo. Quando a gente não conhece a Deus, tem outra coisa que entra na nossa vida. Por que eles começaram a adorar outros deuses? Porque eles desconfiaram do Deus que criou os céus e a terra. Simples assim. A gente precisa contar das nossas fragilidades. Pastor, o senhor está falando bastante da sua situação, lógico, eu estou vivendo, está dentro da minha mensagem. Quando surgiu o assunto da Evelyn, eu fiquei ansioso. Por causa de todo o contexto, Deus falou para ela que ela ia morrer um mês antes. E aí tem outras coisas que eu preciso contar, vou contar depois, mas contou para ela, depois eu deixei para lá, falei, não, que isso, Deus não vai te levar, não, imagina. Vai deixar eu, coitadinho aqui, de jeito nenhum. Aí, lógico que eu fiquei ansioso. Fiquei ansioso. Eu sou uma pessoa que eu quero passar para frente todo mundo. Eu não sei se eu contei para vocês como eu estava ansioso. Quando eu chegava num prédio para a gente entrar no médico, lá num consultório, então o prédio pede para você o seu CPF. Então a Evelyn chegava lá, quero falar com o doutor tal, e ele falava, qual é o seu CPF? Eu chegava na frente dela e falava, 1025-14-28885. Aí chegava num outro lá e perguntava, qual é o seu CPF? Eu ia na frente dela, 1025-14-28885. Eu falava assim, irmãos. Falei, caramba, estou ficando ansioso. Aí teve um dia que o prédio mudou. Ele mudou o prédio aqui do Paineiras, mudou do CPF para o RG. Para mim era sempre o CPF. Então ele chegou lá e pediu o RG para mim, nem ouvi o RG. Eu cheguei, 1025-14-2885. Aí o cara falava, peraí um pouquinho. Aí eu afastava um pouco. Aí ele perguntava de novo, eu falava, 1025-14-28885. Aí a Evelyn olhou para mim e falou, calma, Clóvis. Ele está perguntando o RG. Calma, deixa que eu falo. Aleluia, diga aleluia, irmãos. Você acha que você não vai ter medo, não vai ter circunstâncias que podem colocar dúvida no teu coração do que Deus é? Eu acredito, irmãos, quando Deus condena o povo de Israel, quando ele julga o povo de Israel que estava fazendo o mal, Ele não julga para condenar, Ele julga para salvar. Quando Deus, Ele mostra a minha fraqueza, que eu não consegui vencer a ansiedade naquela hora, Ele não está fazendo isso para me condenar, Ele está dizendo para me fortalecer. O que eu estou dizendo para você? Quando eu conheço a Deus e entro numa batalha, numa guerra, seja ela qual for, eu vou sair mais e melhor em Deus.
Porque Ele vai me fortalecer, Ele vai me manter de pé, Ele vai fazer coisas extraordinárias, vai corrigindo uma coisa ali. E vamos concordar entre nós, se não é um problema grave, é difícil a gente mudar alguma coisa na nossa vida. Por quê, pastor? Porque são os problemas grandes que acabam tendo um ambiente da revelação de Deus. Oh, tá, glória. São coisas grandes que Deus acaba revelando. É no ambiente de algo que foge do meu controle. O que é a ansiedade? Eu não consegui resolver o que está diante dos meus olhos. E eu fico... A minha família sabe que sempre disseram que eu era ansioso. Eu falei, não sou, não. Aí eu fui na médica, ela falou assim, viu, o senhor é ansioso? Eu falei, eu acho que não. Minha esposa fala, minhas filhas falam, mas eu acho que não. Aí ela conversou 3 minutos comigo, ela falou assim, você é ansioso. O ansioso, ele quer resolver logo, ele quer dar, sai da frente que eu vou resolver. Tem crente aí, irmãos? Tem crente ainda aí? A mensagem de hoje devia ser conhecendo o seu pastor. Antes de fazer 59. Que isso, papai. Agora, a interpretação que Oséias faz da história de Israel prende-se em torno de 2 ideias que eu quero compartilhar com você. Elas são poderosas. Primeira, anota isso. O amor de Deus. Oséias estava falando sobre o amor de Deus. Deus forma a base, a causa única da existência de conserto entre Deus e Israel. Ou seja, se não fosse o amor de Deus, não haveria conserto. Crente, se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. O nosso nome não tinha escrito no livro da vida. A gente acaba deixando para lá, mas tem uma coisa que nos faz estar aqui em pés e com esperança da eternidade, é o amor de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos ama, Deus nos ama, apesar de quem nós somos, apesar dos erros que cometemos, Deus continua nos amando, e Ele nos ama tanto que Ele quer que você saia desse problema, quer que você saia desse ambiente de pecado, quer que você saia dessa situação. Deus olha para você e você erra com Ele, mas Ele te perdoa de novo, aleluia. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, isso é por causa do amor dEle. Ele nos ama de manhã, de tarde, de noite, Ele nos ama quando eu estou alegre, Ele me ama quando eu estou triste, Ele me ama no problema, Ele me ama nas águas calmas. Deus sempre me ama em qualquer circunstância, até quando eu fico ansioso. Ele ama. Irmão, pensa numa coisa boa para você falar o tempo todo. Semana passada eu falei para vocês que Deus é Pai. Esse Pai nos ama. Ele nos ama profundamente. Aleluia. Ele ama com amor puro e poderoso. O amor dele que nos alcança. Ele me ama. Ele te ama, mas te ama muito. E Ele ama tanto que Ele só quer o teu bem. Parece que você está perdendo, mas você não vai perder, você vai ganhar. Parece que as coisas não estão indo bem, mas Ele está tratando você, porque Ele é um Pai que te ama absurdamente, Ele te ama profundamente. E o profeta Oséias estava pregando essa mensagem. Ele estava falando do amor de Deus. O povo havia se corrompido. Deus julga o povo. O povo fez isso várias vezes. E fez o que era mal o povo diante dos olhos do Senhor. Passa outro de novo. E fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Deus levanta alguém e julga o povo, mas não julga o povo para condenar. Julga o povo para salvar, para tirar daquela situação. Ele vai de novo. E quando ele chega no profeta Oséias, ele faz exatamente isso. Ele julga o povo, não para condenar o povo, mas para salvar o povo. Ele revela o seu pecado. Ele revela como você está, mas não é para que você morra nesse pecado. É que você seja perdoado e saia desse ambiente de pecado. Tem crente aí, irmão, para dizer graças a Deus pelo amor dele sobre nós. Oh, glória a Deus. O profeta Oséias, enviado por Deus para revelar o pecado do povo de Israel, disse Deus a Oséias: vai, toma uma mulher da prostituição e terás filhos da prostituição. E os filhos dele falam das coisas horríveis que estavam acontecendo, o nome deles. No versículo 2 do capítulo, acho que é do capítulo 2. Tá? Mas escuta, crente, ele fala no primeiro capítulo, ele fala para o profeta Oséias exatamente isso. Vai, toma para si uma mulher prostituta.
Alguns dizem que ela chegou e começou a ser prostituta. Outros dizem que ela já era prostituta. Outros dizem que no caminho ela se tornou prostituta. Ele casou com uma mulher infiel e teve filhos da infidelidade. Deus estava mostrando para o povo de Israel que era exatamente isso que eles estavam fazendo. Adorar escuta, crente, adorar um outro Deus, nem que seja o celular, é a mesma coisa que você se prostituir diante de Deus. O pecado de prostituição e o pecado da idolatria estão no mesmo pé. O pecado da idolatria e da prostituição estão no mesmo patamar. E quando a gente não conhece a Deus, a gente coloca um outro Deus. O que nós estamos fazendo? Estamos flertando com outro Deus. Nós estamos nos prostituindo com um outro Deus. Nós estamos traindo a confiança de Deus. Tem crente aí ou não? Escuta, crente. Nós estamos traindo a confiança de Deus. Nós estamos duvidando que Deus pode dar tudo o que eu preciso. Nós estamos desconfiando que Deus não me sustenta. Que Deus não cura. Que Deus não faz isso ou não faz aquilo. E que Deus está no controle. Que Ele quer sempre o melhor de nós. Nós começamos a desconfiar. Por quê? Porque você não conhece a Deus o suficiente para dizer: Deus vai me sustentar em todo o tempo, Deus vai fazer sempre o melhor para mim em todo o tempo. Não importa, se eu morrer, eu vou morrer nos braços do Senhor Jesus. Se eu morrer por alguma coisa, se acontecer alguma coisa, eu vou estar com o Senhor, só com o Senhor. Não importa se eu perder tudo. Paulo entendeu isso. Nada poderá me separar. Você já conhece. Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem crente aí ou não? Revelar o pecado para que Deus pudesse manifestar o seu amor pelo seu povo. Então escuta os textos sobre o amor de Deus, você conhece eles. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar quem quer ser salvo. Jesus veio para salvar todas as pessoas que não querem, é porque não entenderam o amor dele, não conheceram a ele. João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vai dizendo glória a Deus por isso, irmão. 2 Coríntios 5, 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morremos. Ele está dizendo que Cristo morreu pela minha morte, então eu passei pela morte por causa da morte de Cristo, sem sofrer as agruras da morte. Que amor é esse? 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como pagamento, como interventor para que nós pudéssemos não enfrentar a dura pena do pecado. Tem crente aí, irmãos? Talvez eu tenha falado errado os textos, não falo de novo. João 3, 16 e 17. João 15, 13, Romanos 5, 8, 1 João 3, 1, 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10, tem muitos textos, eu só escolhi alguns, diga aleluia. Então, por favor, vamos celebrar o amor de Deus, Ele nos ama. Levanta as tuas mãos, se você quiser, a tua voz, e celebre o amor de Deus na sua vida. Celebre que Ele te ama, apesar de quem você é e de quem eu sou, Ele me ama. Vai, celebra, irmão, diga alguma coisa para Ele, fala obrigado, mas grita, faz o que você quiser, mas celebra o amor de Deus sobre a sua vida. Celebre aquilo que Ele faz por você. Aleluia! Então, Deus não começou me amando. Deus sempre me amou. Se Ele teve um começo de amar, é porque Ele não é infinito. Então Deus sempre amou aquilo que Ele faz. Ele sempre me amou. E Ele sempre vai me amar. O amor dele não tem começo, mas também não tem fim. Talvez você faz uma relação entre você e com quem você casou, que às vezes o amor, ele tem, parece que a pessoa ama menos ou ama mais Deus. Não.
Deus ele só ama nesse sentido. Ele está no seu topo de amor. E o seu topo de amor fez com que ele desse seu filho a favor de você, a meu favor. Tem crente aí, irmãos? Olha para alguém que está ao teu lado e fala para ele: eu sei que você não gosta disso, mas eu gosto tanto. Olha para alguém e fala assim: Deus te ama tanto. Fala para ele assim: se levante, não desista, porque ele te ama tanto. Pode falar, pode falar. Aleluia, diga glória a Deus. Agora escuta. Mesmo que haja o amor de Deus por Israel ou por nós, tem que haver uma continuidade desse amor, ou seja, escuta isso, reciprocidade. Nenhum amor, todo amor, ele tem que ter reciprocidade. Então, ele permanece em você pela reciprocidade, não pela falta do amor dele. Mas é pela reciprocidade. Você quer sentir o amor de Deus? Você tem que ser recíproco ao amor dele. Deus inicia o amor, mas nós retribuímos. Então, vou repetir. Em qualquer relacionamento é esse. Uma pessoa pode te amar muito, mas quando você não retribui, você não reconhece. Você já não acha que aquele é verdadeiro. Escuta, crente, todo amor. Ó, Renatinho, você que vai casar, hein? Todo amor tem que ser retribuído. Tem crente aí ou não? Por que tem que ser retribuído? O amor de Deus vai acabar? Não, o amor de Deus não acaba. O que acaba é você experimentando o amor de Deus. E aí você acha que já não existe mais. Então, vou te falar de novo. Você tem que amar a Deus. Para que você... Está claro para você, meu irmão? Está claro? Você tem que amar a Deus, porque amando a Deus, você experimenta o amor dele. Aí ele está esperando eu amar? Não, irmãos. Ele tem tudo para derramar para você. Não existe continuidade do amor de Deus quando você não ama a Deus. Tem crente aí ou não? Bom, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto o segundo elemento de Oséias é o conhecimento de Deus. E esta característica é tão importante que surge de uma comunhão com quem que você ama, que é o resultado do amor de Deus sobre você. E é o resultado do amor que você tem por Deus. Então, vou repetir. É uma característica que surge na comunhão. Na verdade, o conserto de Deus está falando quando Deus traz o conserto para o povo e para mim e para você. É nesse momento, quando eu amo a Deus e começo a conhecê-lo. Eu preciso conhecer a Deus para aceitar esse conserto e fazer esse conserto. Que conserto? Conserto da minha salvação. Meu nome foi escrito no livro da vida pelo amor de Deus e eu reconheço que Ele é o meu Salvador. Como é que eu reconheço? Eu conheci Ele pelo menos quando eu aceitei a Jesus, eu reconheci Ele pelo menos como Salvador. E lógico que essa proposta não é uma proposta para aquele tempo, para um tempo só, não. Ele diz, conheçamos e cresçamos em conhecer o Senhor. Tem crente aí ou não? Oh, glória a Deus! Oséias, mais do que qualquer outro profeta, enfatiza a importância de conhecer a Deus. Na verdade, Israel seria destruído pela falta de conhecimento. Você vai ver no capítulo 4, versículo 6 e no versículo 1 também do capítulo 4. Ou seja, ele está dizendo exatamente isso, que o povo de Israel não ia ser destruído porque Deus não ama mais, ia ser destruído porque o povo de Deus não conhece mais a Deus. Porque o povo estava caminhando para um caminho distante de Deus. Às vezes a gente costuma associar conhecimento a informações, fatos e conceitos. Nos tempos bíblicos, porém, o conhecimento gira em torno de relacionamentos pessoais. Como é com a gente hoje. Mas lá tinha isso, que informações não tinham muito. Nós temos muitas informações de quem é Deus, não temos todas, mas muitas informações do que é o cristianismo, do que Jesus fez por nós. Nós já sabemos que Ele veio do céu, viveu entre nós, morreu, foi para a cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, depois subiu ao céu. Na época eles não tinham informação nenhuma, hoje nós temos informações. O relacionamento pessoal para eles era fundamental, mas não é para eles só, é para nós também. Conhecer alguém é ter um relacionamento próximo em pessoa, em experiências. Conhecer a Deus é muito mais do que dominar fatos e informações a respeito dele.
vai além até das discussões sobre a natureza, o caráter divino, os atributos de Deus, que são importantes, lógico que tudo isso são importantes, mas conhecer a Deus é ter um estreito relacionamento com Ele, é identificar-se com Ele, é aprender, escuta, essa frase é boa, é aprender a ver as coisas como Ele vê. O relacionamento é tão profundo, ele é tão forte, né, que a gente começa a se afeiçoar àquilo que Ele é, trazer qualidades dEle na nossa vida, começar a imitar coisas que Ele imita, mais ainda, eu começo a enxergar coisas que Ele também enxerga. Eu começo a ver as coisas que Ele vê. Se eu começo a ver as coisas que Ele vê, eu começo a me importar com as coisas que Ele se importa. Eu começo a trabalhar nas coisas que Ele trabalha. Eu começo a fazer coisas que Ele faz. Ele se deu, eu também vou me dar. Isso aqui é mensagem para a Santa Ceia. Esse tipo de análise, a ceia diz isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é por acaso. É para você perceber onde é que está. Se a sua alma, sua vida está muito desconectada. Irmãos, isso é palavra de Deus para você. Você está muito desconectado. Você não percebe direito o que nós estamos fazendo, o que Deus está fazendo. Como é que vamos construir? Como é que vamos fazer? Viu? Você ignora a contribuição. Na verdade, escuta, a frase: a fidelidade a Deus está atrelado ao tamanho do conhecimento que você tem de Deus. Ai, pastor, eu preciso ler, eu preciso estudar na Bíblia. Irmãos, vou repetir para você: a fidelidade que você tem a Deus em tudo, inclusive na financeira, em tudo, a fidelidade está no tamanho que você conhece a Deus, está na proporção de conhecimento de Deus que você tem. Ficou mais bonita a frase, né? A fidelidade a Deus está na proporção de conhecimento que você tem dele. Como é que você vai exigir de você a fidelidade se a sua proporção é pequena? E pastor, eu conheço ele lendo a Bíblia. Lógico que conheço, a Bíblia é ele falando, mas com experiências são inigualáveis. Inigualáveis. O que é que me mantém fiel a Deus? E o que é que me mantém fiel a Evelyn? São as experiências que eu vivi com ela. E aí, pastor, não preciso ver mais nenhuma. Mais nenhuma. Chega, né? Tem muito para o coração aqui. Agora com 60 anos já tem que bater o coração mais lento, né? Não é possível. Escuta, olha para mim. Olha para mim. Isso aqui, eu não preciso mais. Irmão, posso falar para você? Deus não precisa fazer mais nada por mim. Não tem como eu retroceder da minha fé. E o autor dos Hebreus diz isso, né? Que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem na fé. Se Ele não tem prazer em quem retrocede, Ele tem prazer em quem avança. Independente da situação. Independente do que você está vivendo. Por quê, pastor? Porque eu já cheguei num nível de conhecimento de Deus. Cara, eu não tenho argumento para falar: Deus, eu vou te largar. Vou pegar um outro Deus. Quem sabe? São... Não tem como, não importa se o Wagner vai morrer com essa doença, não importa, eu sei que ele não vai abandonar Jesus. Nunca. Por quê? Porque o problema são as experiências que a gente vive com Ele, já viveu e continua vivendo. Mas se eu não viver mais nenhuma, eu vou falar: Jesus, estou aqui, na hora que o Senhor quiser levar, leva, porque do Senhor não largo não. A nossa fidelidade está atrelada, meu irmão, exatamente na grandeza de que é Deus. E eu preciso conhecê-lo. Tem crente aí ou não? Tem crente aí ou não? Quando conhecemos a Deus, nossos pensamentos, ações, prioridades, valores e relacionamentos com outros seres humanos são transformados. A gente trata bem as pessoas. Não importa se alguém vem com mal com você, você sempre vai com o bem. E acabou. A falta de conhecimento real de Deus por parte de Israel levou a nação a todas as modalidades de pecado, como perjúrio,
quer falar mal do outro. Quem fala muito mal do outro, irmão, você não conheceu Deus ainda direito. Mentiras, homicídios, furto, deboche, derramamento de sangue, idolatria. O povo de Israel se envolveu com tudo isso. Havia um ambiente de sexualidade ali, no ambiente de Oséias, que foi consertado, porque eles estavam distantes de Deus. Então, quando eu me distancio de Deus, quem entra no meio aí é um outro Deus, o capeta, o cão, que traz tantos males, traz tantas coisas ruins, pecados que parece que ficam normais. O pecado já não te ofende. Irmãos, o cristão que está perto de Deus, o pecado ofende ele. Ele fala assim: como é que eu pude falar isso para alguém? Como é que eu fui fazer algo desse? Ainda é inadmissível. O seu nível de conhecimento de Deus te blinda, inclusive dos pecados. Puta. Nós insultamos a Deus com a nossa conduta errada. Nós insultamos a Deus quando nós não o conhecemos e Ele está disposto para se revelar no seu dia a dia. E isso demonstra a superficialidade de nossa experiência com Deus, embora ela seja autêntica. O que o senhor está dizendo? Se a Bíblia diz, como diz o texto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, está dizendo que é uma experiência progressiva. Se eu permaneço na minha experiência superficial, sempre aquela, você não vive uma experiência mais profunda de contato com Deus, com o Senhor. Então, você não consegue conhecer a Deus nessa profundidade. E nessa superficialidade, a gente acaba deixando coisas entrar na nossa vida que não deveriam. Pensamentos do mundo, tem gente crente que acha que coisas que o mundo aprega sobre ideologia de gênero, está tudo ok. A gente acaba trazendo coisas que não deveriam ser trazidas. Os jovens têm que tomar cuidado, porque estão indo para as universidades, lá tem tanta coisa ruim. Então eu tenho que estar tão cheio do conhecimento de Deus, que vai me blindar para coisas que estão sendo faladas lá dentro. E mais ainda, eu ser instrumento de Deus para abençoar pessoas, para tirar elas daquele pensamento errado. Ou seja, eu preciso... Você sabe por que eu preciso conhecer Deus? Porque tem gente precisando conhecer a Deus através da minha vida. Tem gente lá fora que está precisando de Deus, e eles não conhecem nada, e precisam que eu revele Deus na vida deles. Porque é assim que Deus faz. Deus usa pessoas. Tem crente aí, mano? Por favor, dá um grito, só para eu terminar logo. Vai dar um grito, diga amém. O verdadeiro conhecimento de Deus requer experiências. Que frase! O verdadeiro conhecimento de Deus requer experiências. Quanto mais eu tenho experiências com alguém, mais eu conheço esse alguém. E esse conhecimento de Deus é essencial. Uma comunhão com Deus baseado na fé, de uma experiência absolutamente real. Com isso em mente, nós podemos entender porque era tão sério o clamor de Oséias de que não havia conhecimento de Deus em Israel. Porque o conhecimento de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu fico fiel a Ele. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei quem Ele é, não preciso de mais nada e de ninguém. Indica, irmãos, que não havia fidelidade a Deus, amor a Ele, comunhão com Ele. O problema do povo sempre foi o mesmo. Por isso que essa mensagem é temporal. Qual é o problema do povo? Não conhece Deus direito. Vem um problema, começa a reclamar. Parece que Deus não está comigo. Você desconfiou da palavra dele. Ele falou que vai estar com você todo o tempo. Diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você viver 2 séculos, 3 séculos, Deus está lá, irmão. Você não vai viver isso, mas Ele está lá, para cuidar da tua geração, inclusive. Tem crente aí? Portanto, o conhecimento de Deus proporciona uma transição de relacionamento que nos transforma a ponto de mudar o mundo à nossa volta. Então nós vamos vivendo experiências com Deus e com quem você anda. Diga-me quem tu andas e eu direi quem tu és. Anda com Deus, você vai começar a ser transformado de uma forma que você acaba mudando o mundo à sua volta. Isso é cristianismo, irmãos. Cristão vive o cristianismo e implanta o reino de Deus. O cristianismo. Tem crente aí, diga aleluia. Quem quer viver experiências com Deus, diga aleluia. Então anota isso na tua conta. A Arca da Conquista é uma experiência para você conhecer o Deus do sobrenatural.
Tem nada a ver com dinheiro. Aí o dinheiro, pastor, vai fazer crescer o reino. Só não, já é bastante. Mas a grande experiência sua, a grande questão sua é a experiência com Deus. Conhecer mais a Deus. Aleluia! Diga aleluia por isso. E eu acredito muito, irmãos, que os desafios que se apresentam diante de nós têm o poder de revelar a pessoa de Deus diante dos nossos olhos, na verdade, na nossa alma. E o texto diz, conheçamos e prossigamos. Esse ato é contínuo e era tão grande, porque Deus é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, que para explicar quem Deus é, para conhecer quem Deus é, que na verdade eu acredito que lá no céu, por toda a eternidade, nós vamos conhecer a Deus, e não termina isso, nós vamos continuar conhecendo, e não termina, porque Ele é Deus infinito, ou seja, qual vai ser a nossa tarefa nos céus? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Aleluia! Eu acredito que no céu nós vamos passar o tempo conhecendo a Deus, o tempo todo. Aliás, não tem tempo, eternidade não tem tempo. Oséias 6,6 diz assim, escuta, para eu terminar. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Você só está pensando no teu sacrifício. E ele diz, e conhecimento de Deus mais do que holocausto, altares. Ele está dizendo assim, eu quero que você me conheça, crente. Por que Ele vai te dar esse milagre que você está pedindo? Se você não conhece a Deus direito, nem sabe o que vai fazer com Ele, pode ser até que Ele te estrague. E às vezes Deus não derrama por causa disso, que se eu te der, você não me conhece direito, você vai me trocar pelo que você ganhou. Ganhei um emprego dos empregos, estou ganhando um dinheirão. Aí daqui a pouco você troca isso pelo reino. Não tenho tempo, pastor, estou tão cansado. O senhor não sabe que eu trabalhei para ganhar esse dinheirão. O senhor está dando dízimo, pastor, fica tranquilo. O pastor liga para ele, cadê você na igreja? Não, pastor, mas olha lá, eu estou depositando dízimo todo mês. Aí você começa a trocar pelo teu trabalho, pela tua religiosidade. Estar na igreja é para viver uma experiência com Ele e irmãos. Quem sabe para te ajudar como é que você vive experiência lá fora. Estar em culto, em igreja, viver experiências com Deus, com família. E o que eu mais preciso? Viver experiências com Deus. Aí Deus falou para mim assim, falou, irmãos, na minha alma, você quer me conhecer mais? Então, está aí, tua mulher está com câncer. E eu vou pegar, vou falar, Deus, tenha dó, eu trabalho tanto para o Senhor, dou a minha vida, o Senhor sabe disso, que eu dou meus dias para o Senhor vai deixar minha esposa ter um câncer? Ele falou, para você me conhecer mais e melhor. Então eu tenho uma conta para te dizer, porque o diabo quer tirar a casquinha de você ou de mim. Não é? Deus falou, eu vou falar o que Deus falou dias atrás, que o diabo estava querendo investir nas famílias pastorais. E eu estou vendo isso acontecer, irmãos. Estou vendo isso acontecer. E por quê? Porque a gente precisa ficar maior. Então, minha esposa está com câncer. Minha família está se cuidando, porque não é fácil isso, irmão. Uma coisa é ver o câncer de minha mãe, outra coisa é o câncer da minha esposa. Tá aí a Rebeca ficou doente de uma hora para outra. Posso falar ou não? Roubaram o dinheiro da conta do pastor Jorge. Um hacker, sei lá quem foi, roubou o dinheirinho que ele tinha. Ontem eu fui levar R$1.000 para ele lá, para ele ficar no fim de semana, porque roubou tudo. Tem crente aí ou não? Pastor, mas vocês são crente? Pensa num crente que nós somos. Então eu vou declarar, se você quiser fazer festa por isso ou não. Falei, em nome de Jesus, diabo. Se você quiser tirar proveito disso, nós estamos dando um recado já. Para o inferno, para os seus asseclas, por toda a hoste espiritual do mal. Nós estamos declarando, nós vamos ficar mais fortes, mais sábios, para o crescimento do reino. Nós vamos voar, diabo! Sai da nossa frente! Porque o reino de Deus vai ficar maior, melhor, porque tem homens de Deus nesse lugar, tem famílias santas nesse lugar. Esse povo é do Senhor. Então, diabo, ouça, você vai levar a pior em nome de Jesus.
Fique em pé, irmão. Dá um sacudido aí. Glorifica o Cristo da nossa vida. Oh, glória! Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Essa campanha da Arca da Conquista, para você conhecer mais a Deus do sobrenatural. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Vou repetir. Se você não conheceu mais a Deus, você e eu erramos em algum lugar. Sou pastor da igreja, assumo a minha responsabilidade. Esse gesto de fé, você fazer uma oferta além, maior que você pode, eu sei que abrem portas poderosas. Mas mais do que essas portas poderosas de milagre, que abra o céu sobre a sua vida para você conhecer a Deus. Que Deus desça no lugar onde você está. Que Deus desça naquele momento que você está preparando uma oferta. Você viu uma experiência. Você não vai esquecer da experiência. Da oferta você esquece, mas da experiência não. A experiência te fortalece para os tempos maus, te dá mais alegria redobrada nos tempos bons. Deus vai lá e se manifesta. Pensa numa coisa boa, irmãos. Deus fez isso comigo. Ele manifestou a glória dele no meu escritório, antes de eu saber que era câncer. Porque ele mostrou para mim, você precisa da minha glória, da minha presença. E é isso que nós precisamos entender como igreja. Nós precisamos da manifestação da glória dele. Quando eu estou trabalhando, quando você está trabalhando, experimenta a presença dele. A presença dele não é um ambiente de igreja, de 4 paredes. A presença dele é em todo lugar. Para você conhecer esse Deus, nas mínimas coisas, nas máximas. Você vê ele agindo, cuidando de um bichinho seu, cuidando de uma coisinha, cuidando de um probleminha que você tem lá em casa, lá no trabalho, em casa, na rua, um probleminha que bateram no teu carro. Você tem que experimentar a presença de Deus. Isso é a coisa mais importante. Ela vai te dar a direção certa, ela vai te colocar no caminho certo, ela vai falar com você de forma correta, vai orientar o seu coração, ela vai acalmar a tua alma, ela vai te dar esperança, ela vai te fortalecer em fé. As experiências com Deus são mais importantes que os milagres. Por favor, levante sua mão, glorifica um pouco. Desculpa do horário, mas glorifica um pouco, vai. Glorifica só um pouquinho. Vai adorando ao Senhor, experimenta a presença dEle. Fala com Ele, crente. Fala que você quer isso. Nessa campanha eu vou me preparar porque eu quero viver uma experiência contigo. Eu quero algo do Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste aonde eu estou, no momento onde estou. Eita glória, faz isso, crente. Faz isso, meu irmão, adora o Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor, adora Ele, atrai a presença dEle na tua vida, atrai a presença, a manifestação da presença. Ele está presente, você precisa sentir a presença. Essa é a declaração, sente a presença dEle, fala: Jesus, o Senhor está comigo, Senhor, glorifica o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor, aleluia. Deixa o teu corpo, a tua alma, o teu espírito declarar quem Ele é. Rabaxecandarabás. Ore em línguas, irmãos, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Fala, meu irmão, fala com o Senhor. Aproveita esse ambiente de família para experimentar a presença de Deus. Fala que você não vive sem Ele, que Ele é tudo para você, é tudo que você precisa. Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua presença. Eu preciso mais do que aquilo que eu preciso nessa vida. Eu preciso estar contigo, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Tem crente aí, irmão, tem crente aí para dar glória, tem crente para declarar isso com a sua alma. Tem crente aí, irmãos. Eu preciso de Ti, Pai. Tem coisas que eu penso que não deveria, tem coisas que eu falo que não deveria, tem sentimentos equivocados que entram em mim, tem tempo que eu estou dando mais para uma outra coisa do que para o Senhor. Eu quero dar prioridade, eu quero colocar o Senhor em... Tem crente aí, irmãos, colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, isso é a coisa mais importante. Então entenda isso, essa campanha não fala de dinheiro, fala da manifestação da presença dEle. É isso que nós precisamos.
Rambalaba, Shekandarabas. Yandalaba, Shaya. O Rabashe Kandarabalabas. Glorifica, abre a sua boca, não fica com ela fechada. Estou falando na alma, é verdade. Mas quando você fala, você ouve, isso é importante. Shekandarabalabas. Oh glória, o teu nome, papai. O Senhor é Deus na dor, o Senhor é Deus na cura. O Senhor é Deus o tempo todo, nós declaramos isso. Eu declaro em alto e bom som: o Senhor é Deus o tempo todo. Tchekarabassas. Eu preciso terminar com isso, você vai gostar. Está no meu script, eu tenho que terminar com isso. Está lá no meu sermão. Você já sabe disso. Na época do povo de Israel, quando foi feita a arca, eles tinham feito a tenda, sobre a ordem de Deus, fizeram a tenda. Chamava lugar da habitação. Lá dentro eles tinham o Santo dos Santos. Só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote. E ele chegava lá, aspergia sangue. E todo mundo sabe que ele tinha sinetes embaixo na sua roupa. Amarravam um pé dele com uma corda, caso ele morresse lá dentro. Ninguém podia entrar, então tinha que ser tirado. E do lado de fora tinha os sacerdotes. Quando Deus se manifestava naquele lugar, no Santo dos Santos, diz o texto, diz a história que o sumo sacerdote tremia todo, então os sinetes começavam a bater. E aí começavam a bater, aí todos os sacerdotes estavam lá de fora, falavam: Deus está aqui, então eles se prostravam também. Na porta da tenda tinha os levitas. Os levitas, eles sempre estavam falando com o povo. Então os levitas estavam aqui, quando eles viam que os sacerdotes se prostravam, eles sabiam que lá dentro Deus tinha se manifestado. Então todos os levitas se prostravam. E todo o povo de Israel, quando via que estava em volta, viam que os levitas se prostravam, todo o povo de Israel se prostrava. Então pega comigo aqui. Qual era o grande interesse da arca? Presença. Não era naquela hora, ia ter uma batalha, e a certeza da vitória é porque Deus estava presente. Porque eles sabiam que Deus estava presente. Então qual é a grande mensagem aqui? Nós adoramos ao Senhor. Muito mais do que aquilo que Ele pode fazer, muito mais dos milagres que Ele pode executar. A presença dEle é tudo que nós precisamos. Porque eu preciso conhecer a Deus. Tem crente aí? Se tiver crente, dá um glória a Deus, glorifica o Senhor. Eu preciso orar por você. Mas antes assim, semana que vem, no culto da manhã, no culto da noite, segunda-feira à noite, é a nossa oferta para a campanha da arca. Venha preparado para cá, que vai ser festa, sempre é festa. Geralmente segunda-feira à noite é o maior, mas venha num culto que você achar que você deve, tá bom? Quem não pegou isso aqui, quer entrar para a campanha, levanta a mão, alguém vai te entregar, tá bom? Pode correr aí e te entregar. Tá, eu quero orar por você também. Tem outra pessoa aqui, pode entregar, onde ela está mesmo? Isso, quem quiser entrar, tem mais lá, gente lá também, entrega, pode levantar sua mão, alguém vai entregar para você. Para as crianças entregam também. Então nós oramos por isso, oramos por você que está. Tem alguém aqui na frente ainda que está precisando, pode ficar com a mão levantada, viu? Isso, a gente dá para todo mundo, não tem problema não. Levanta suas mãos. Pai, eu oro pela fé. E oro e abençoo cada um dos irmãos que estão aqui, que estão pela internet, nossa igreja em Itupeva, Campo Limpo, Itatiba. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção. Nós declaramos com a nossa alma: Tu és tudo que nós precisamos. Pai, que o Seu povo viva experiências contigo. Quando nós vamos nutrir na nossa alma, declaramos isso: eu quero viver uma experiência contigo. Eu quero experimentar a graça, o favor de Deus, mas eu quero experimentar a Tua presença. Eu quero Te conhecer mais e melhor nesse tempo. Por isso eu oro e abençoo o Teu povo, Senhor, através dessa palavra, que o Senhor fale no coração de cada um deles. Nós oramos por tudo, Pai, oramos e abençoamos todos que estão na campanha, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.
Olha para mim, meu irmão. Quem não votou ainda vai votar ainda. Quem que vai votar ainda? Eu também vou. Posso pedir para você ou não? Entra lá dentro, fala em línguas, põe a mão em cima da urna e vota. Aleluia! Até de noite. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha trazido um renovo e um direcionamento para você. Compartilhe conosco as suas bênçãos, que nós teremos o prazer de ler e orar por você. Até a próxima. Tchau, tchau.